Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Álgebra 2. Eu sou o professor Anderson Novaes Martinhão e nessa aula estudaremos os teoremas de Silo e aplicações, né? Então, hoje, né, o que a gente vai fazer na aula, basicamente, além de apresentar os teoremas de Silo, né, é mostrar que para alguns valores de n, né, um número natural, né, nós vamos mostrar que não existem grupos simples com ordem n, ok? Por exemplo, a gente vai mostrar que não existem grupos simples de ordem 15, tá? E isso vai resultar de uma aplicação dos três teoremas de Silo. Então, vou começar relembrando brevemente alguns conceitos, né? Bom, o grupo, que é um conjunto não vazio, munido com uma operação binária nele, né? Que nós chamamos de uma operação interna, que pega dois elementos, x e y no grupo, e associa um novo elemento, x, y. Aqui eu vou utilizar a notação multiplicativa, tá? Mas dependendo aí do grupo, ele pode... a operação pode ser a soma, né? A adição. Vamos lá, quando que esse conjunto munido com essa operação, ele é um grupo, né? Se satisfaz essas três condições. A operação é associativa. Existe um elemento neutro, nesse curso a gente vai denotar por E, tá? Ou seja, é um elemento que operado com qualquer outro elemento do X do grupo, resulta no próprio X, tá? Cuidado aqui, ó, tem que ser essas duas operações, né? Tem esse elemento neutro tanto à direita quanto à esquerda para todo elemento X do grupo. Também, para que G seja um grupo, né? Todo elemento do grupo possui um inverso, ou seja, fixado um x qualquer no grupo, né? Existe um outro elemento que a gente denota x elevado a menos 1, né? Que é o inverso de x. Tal que x operado com o inverso é igual ao inverso de x operado com x, que é o elemento neutro que a gente definiu aqui, ó. Tá? Isso é um grupo. Lembrando também, né, temos ali os grupos abelianos, né? Que são aqueles grupos que ainda satisfazem uma quarta propriedade, né? Que é a propriedade de que a operação é comutativa, tá? Mas hoje a gente não vai precisar disso. De maneira usual, né? Dado um grupo, a gente pode definir subgrupo. O que é um subgrupo de G? Tá? Então, digamos que G é um grupo, H é um subconjunto não vazio de G. Vamos dizer que H é um subgrupo de G, né? Quando H munido com essa operação de G, né? Quando você restringe só aos elementos de H, o H ainda é um grupo, tá? Então é como se tivesse um grupo dentro, a gente tem um grupo dentro de outro grupo, olhando para a mesma operação, tá? Então nesse caso nós dizemos que G é um subgrupo, H, perdão, é um subgrupo de G. Nós precisaremos também hoje do conceito de subgrupo normal, né? Então, vamos lá. Dado um grupo G e um subgrupo H de G, nós vamos dizer que esse subgrupo ele é normal se para todo Gzinho em G e todo Hzinho em G, esse produto aqui, G inverso de G, H, G, é um elemento do subgrupo de H, tá? Então, se essa propriedade que for verdadeira para todo G no grupo G e todo Hzinho em H, vamos dizer que o H é um subgrupo normal. Durante a aula, vai aparecer o conceito de conjugado de um grupo, tá? Então, por isso, vamos relembrar o que é isso. Então, comecemos de novo. G é um grupo e H é um subgrupo de G. Então, o que é um conjugado de H? Você vai definir, escolhe um Gzinho no grupo G. A gente vai definir esse conjunto aqui. Esse é o conjugado de G. Qual é a cara dos elementos do conjugado? São os elementos da forma G, HG a menos 1, né, inverso G, em que H, o Hzinho varia no H, tá? Então, dado um Gzinho, você monta o conjunto, você faz todos os produtos da forma G, H, inverso de G, variando o Hzinho no conjunto H. Pega todos os elementos, eles formarão um conjunto que nós vamos chamá-lo de conjugado de H, tá?
Então, note que para cada Gzinho do G, você vai definir um conjugado, tá? Então, não é o conjugado de H, né? Existem ali, se o grupo for infinito, infinitos conjugados, tá? Pode existir, né? Tá, vamos lá. Então, vamos começar efetivamente aí nossa aula. Vocês devem se lembrar do Teorema de Lagrange, né, para grupos, né? Ele diz o seguinte: se nós temos um grupo finito, tá? Lembrando que basicamente essa aula, bom, a partir de agora todos os grupos são finitos, tá? Então, seja um G um grupo finito, tá? Então, eu consigo contar quantos elementos esse grupo tem. E H um subgrupo de G. Então, sempre ocorre o seguinte: a ordem do subgrupo divide a ordem de G. Ou seja, o número de elementos que tem no subgrupo, em H, né? É um divisor do número de elementos que tem no grupo G, tá? Então, por exemplo, se a ordem de G é 15, e se H é um subconjunto de G com 10 elementos, né? Nós temos que 10 não divide 15. Portanto, nesse caso, H não é subgrupo. Por que não? Pelo Teorema de Lagrange. O Teorema de Lagrange, se fosse subgrupo, a sua ordem teria que dividir a ordem de G, tá? Então, o Teorema de Lagrange, ele é bastante útil para resolver esse tipo de problema, né? Eu tenho um subconjunto de um grupo, será que ele pode ser subgrupo? Um critério para decidir que pode nos ajudar a dizer que não é esse aqui, né? É o teorema dado pelo Teorema de Lagrange. Cuidado, o Teorema de Lagrange, ele só vale de um lado. No seguinte sentido, né? Se H é subgrupo de G, então a sua ordem divide a ordem de G. Não é válido, por exemplo, se a ordem de H divide a ordem de G, então H é subgrupo. Isso é falso, tá? Como contra-exemplo, né? Ou seja, recíproca, né, do Teorema de Lagrange não é verdadeiro. Um contra-exemplo é dado lá nos grupos das permutações, né? Vamos relembrar brevemente, então. Então, suponha que alfa é uma permutação desse conjunto aqui, de n símbolos, né? Ou seja, alfa é uma função bijetora desse conjunto nele próprio. O que acontece é que dentro das permutações, quando a gente estuda, né, nós vemos que a gente pode escrever cada permutação como um produto de permutações bem específicas, né, bem que nós chamamos de transposições, né, que são aquelas permutações que só movem dois elementos. Por exemplo, uma transposição desse conjunto aqui nele próprio seria a permutação que leva 1 no 2 e 2 no 1. E todos os outros ele fixa. Tá? Que nós denotaríamos assim, né? 1 vai no 2, 2 vai no 1 e todos os outros são fixos. Isso é o que a gente chama de um dois-ciclo ou de uma transposição. Tá? Dentre as... o estudo das permutações, né? A gente tem o seguinte resultado, que toda permutação, tá? De N símbolos, né? Ele pode ser escrito como um produto de transposições, tá? Essa maneira de ser escrita não é única, tá? Então, toda permutação pode ser escrita como um produto de várias transposições. Essa maneira não é única, né? Existem várias maneiras de escrever, né, uma mesma permutação como um produto de transposições. Mas o que é único é a paridade da quantidade de transposições. Por exemplo, se eu tenho a permutação alfa, se eu escrever ela como um produto de duas transposições, se eu for tentar escrever de outra maneira, você vai conseguir escrever ela como um produto de 4 transposições, de 6, de 8, de 10 e assim por diante. Você não vai mudar a paridade, tá? Ou seja, você nunca vai conseguir escrever essa alfa como um produto de uma quantidade ímpar de transposições. Ok? Então, nós vamos, dentre as permutações, considerar aquelas que nós chamaremos de permutações pares.
né? Que são aquelas que podem ser escritas, né? Como um produto de uma quantidade par de transposições, ok? Esse conjunto, né, vai formar um grupo que nós denotaremos por AN. Então, AN é o grupo formado por todas as permutações pares desse conjunto. Aí, esse conjunto, né, que funciona como contra-exemplo do teorema de Lagrange, né? Por exemplo, o A4. A4 é o conjunto das permutações conjunto aqui. Permutações pares, tá? A cardinalidade de A4 é 12. Qualquer subconjunto H que você pegue, de ordem 6, será que ele vai ser subgrupo de A4? Teorema de Lagrange não diz nada que não pode ser, né? Porque 6 divide 12. Então, pelo teorema de Lagrange, não nos ajuda aqui a dizer que H não pode ser subgrupo de A4, tá? Mas na realidade não vai ser, tá? Aí a forma de mostrar isso aqui foge um pouco da ideia da aula de hoje. Também o A5, que é o conjunto das permutações pares, né, conjunto com 5 elementos, né, tem ordem 60, mas não admite subgrupo de ordem 30, né? Mesmo que 30 divide 60. Tá? Então a recíproca do teorema de Lagrange, ela é falsa. Mas existem, digamos assim, umas recíprocas fracas. No seguinte sentido, você coloca mais algumas hipóteses ali que a gente consegue tornar verdadeiro a recíproca, entre aspas, né? A ideia, então, você pega, tem um grupo e tem um subconjunto, um número que divide a ordem desse grupo. Será que tem alguma condição ali que eu coloque mais nesses grupos, de tal modo que eu consiga garantir que exista um subgrupo com essa ordem? Bom, nesse espírito, né, surgem então os teoremas de Silo, né, que recebem esse nome devido ao matemático norueguês, né, o Peter Silo, e um dos teoremas dele é esse aqui, ó. Suponha que tem um grupo finito G qualquer, tá? E P é um número primo. Então você vai lá na fatoração da ordem do grupo, né? E olha a maior potência desse primo que divide a ordem de G. Digamos P elevado a N. Maior potência de P que divide a ordem de G. Então, nós temos com certeza a garantia de que G admite um subgrupo com ordem P elevado a M. Tá? Então, para todo primo, dado um grupo finito. Para todo número primo, a maior potência desse primo que divide a ordem do G, né? Você vai conseguir. Temos garantias que existe um subgrupo com essa ordem ali. De G, né? Esse subgrupo de maior ordem prima ali, cuja ordem é a maior potência de primo, que divide a ordem de G, né? É o que a gente chama hoje em dia, de um P subgrupo de Silo de G. Ok? Bom, pessoal, então, agora a gente vai começar a estudar, então, os teoremas de Silo, né? Vamos lá. Então, os teoremas de Silo, a gente vai dividir em 3 teoremas, tá? Então, vamos começar então com o primeiro teorema de Silo. O primeiro teorema de Silo é aquele que eu comentei acima ali, né? Então vamos lá. Sejam P um número primo e G um grupo finito, né? Então a ideia é pegar a maior potência de P que divide a ordem do grupo G, né? Então eu já vou dizer que o grupo G tem ordem P elevado a M, né? Essa aqui vai ser a maior potência de P que divide a ordem do grupo. Vezes que
onde, como eu quero que P seja maior potência, né? Em que P não divide Q, tá? Então, para todo K variando de 1 até M, né? Existe um subgrupo de G com ordem P elevado a K. Bom, isso aqui é um pouco mais geral, né, do que a gente anunciou aqui em cima, né? Opa, ok. Mas note que já é uma recíproca para o teorema de Lagrange, né? Recíproca fraca, né? Ele garante que aqueles... pega o grupo, fatora ali. Aí você olha todos os primos que aparecem na fatoração. Então, todas as potências desse primo que aparecem ali nessa fatoração, né? Você consegue um subgrupo com essa ordem, tá? É, vamos ver um exemplo. Então, exemplo 7. Suponha que meu grupo tem ordem 24. Ele tem 24 elementos, né? Então, do primeiro teorema de Silo, segue que G admite subgrupos de ordens 2, 4, 8 e 3. Por que que a gente pode concluir isso? Vamos lá. É só olhar a fatoração de 24. Ó, 24 é 3 vezes 8. Aí o 8, como ele é 2 ao cubo, então podemos escrever o 24 como 2 ao cubo vezes 3. Então, na fatoração do 24, aparecem dois números primos, o 2 e o 3. Então, pelo teorema de Silo, esse grupo G admite subgrupos de ordem 2 elevado a 0. Bom, 2 elevado a 0 existe, né? Que é o trivial. 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo e também 3 elevado à potência 1. Então, do primeiro teorema de Silo, obtemos que G admite subgrupos de ordens, com as seguintes ordens, né? 2, porque 2 é 2 elevado a 1, a primeira, né? 4, 4 é 2 ao quadrado. 8, que é 8 é 2 ao cubo, tá? Essa é a maior potência que divide 24, tá? E também 3, né? Que é 3 elevado a 1. Bom, note ainda, né, que os... Vocês lembraram da notação que a gente deu lá de P que é o P subgrupo de Silo. É um subgrupo cuja ordem é a maior potência de P que divide a ordem do grupo, né? No caso aqui, ó, maior potência de 2 que divide a ordem de G é 2 ao cubo. Então, os dois subgrupos de Silo de G tem ordem 8. Também a maior potência de 3 que divide a ordem de G
é 1, né? 3, essa aqui, 3 é 3, né? Então, os 3 subgrupos de Sylow de G têm ordem 3. Ok? Então, vamos definir o conceito de P subgrupo de Sylow, né? Então, sejam P um número primo, e G um grupo finito de ordem P elevado a N vezes Q. E aqui, de novo, estamos supondo que P não divide Q. Ou seja, P elevado a N é a maior potência de P que divide a ordem de G. Então, um subgrupo P de G é um P subgrupo de Sylow de G se a ordem desse subgrupo é P elevado a N. Tá? Ou seja, são aqueles subgrupos cuja ordem é a maior potência de P que divide a ordem do grupo. Ah, e como eu comentei aqui, ó, os P subgrupos de Sylow desse grupo G de ordem 24, né? Então, nesse grupo G nós vamos ter 2 subgrupos de Sylow e 3 subgrupos de Sylow. Esse 2 e 3 é o nome, tá? Não é a quantidade. Então, os 2 subgrupos de Sylow de G tem 2 ao cubo elementos, né? Que são 8. E os 3 subgrupos de Sylow de G tem exatamente 3 elementos. Bom, gente, então, note que o primeiro teorema de Sylow, ele nos diz o quê? Basicamente que existem P subgrupos de Sylow de G, né? Ele não nos diz nada sobre a quantidade deles. Tá? Esse teorema é puramente existencial. Então, em particular, né? Pega o número primo que divide a ordem do G. Então, a maior potência desse primo, né? Se considerar, digamos, P elevado a M. Então, existirão subgrupos de G com essa ordem. Então, é um teorema puramente existencial, né? Ele não fala nada sobre a quantidade de P subgrupos de Sylow que o grupo admite. Na tentativa de responder parcialmente essa pergunta, né? Qual é a quantidade de P subgrupos de Sylow que existem? Nós vamos ver então o segundo e o terceiro teorema de Sylow, né? Vamos lá então, começando com o segundo teorema de Sylow. O segundo teorema de Sylow diz o seguinte, vamos lá. Então, seja um P um número primo, e G um grupo finito. Vocês lembraram lá atrás quando a gente definiu o que é um conjugado, né? De um grupo, tem a ver com isso aqui. O segundo teorema de Sylow diz é que os P subgrupos de Sylow, tá, de um grupo, são conjugados entre si. Tá? A única forma de ter os P subgrupos de Sylow, todos eles se relacionam por essa propriedade. Eles são conjugados. Tá? Então, de certa forma, a gente tem uma unicidade aí nos P subgrupos de Sylow, né? Se você achar um, você só calcula todos os conjugados dele
Então você encontra todos. Então, vamos lá. Ó. A propriedade é que se P é um P subgrupo de silo de G, é, então todo conjugado a P também é um P subgrupo de silo de G. Ah, por exemplo, o que quer dizer aqui é o seguinte: para todo Gzinho que você pegue, quando você calcula esse grupo, né? Se P é um P subgrupo de silo de G, então esse subgrupo também é um P subgrupo de silo de G, tá? E a segunda propriedade nos diz que se dois é, subgrupos, né, de G, P e Q, são dois P subgrupos de silo de G, então eles são conjugados. Então esse teorema aqui é bem forte, né, porque ele nos dá essa unicidade, né? Todos os subgrupos de silo de G, né, podem ser determinados a partir de um deles, né? É só calcular os conjugados desse grupo que você tenha, que você tem aí, né? Aí, desse teorema, a gente consegue provar um corolário, que vai ser importante ali na frente quando a gente for aplicar, né? Que aí diz o seguinte: sejam G P um número primo e G um grupo finito, tá? Como usual. É, Vou dizer o seguinte: se esse grupo G só tem um P subgrupo de selo, então esse subgrupo ele é normal, tá? Então a gente vai provar o seguinte: se G tem um único P subgrupo de silo, digamos P, então P é um subgrupo normal de G. Bom, gente, então, como bons matemáticos, né? Vamos demonstrar esse corolário. Com uma demonstração bem tranquila, a gente consegue fazer aqui, né? Então, ó, ele é imediato, tá? Do teorema 9, né? Do segundo teorema de Silo. Vamos lá, por quê? Então, do segundo teorema de Silo, segue que todo conjugado a P, vamos pegar um conjugado a P qualquer, é também um P subgrupo de Silo de G.
Mas a hipótese nos diz que P é o único P subgrupo de Silo. Então, tá, esse aqui é para todo, para cada G tá variando, né? No meu grupo G. Então, né, pela unicidade ali da existência P subgrupo de Silo, esse cara aqui é igual a P para todo Gzinho em G. Mas por hipótese, P é o único P subgrupo de Silo de G. Logo, quando você faz esse produto G-1 PG, né, ao invés de GP, G, esse subgrupo é igual a P. E como? Esse aqui, né, nos diz que o grupo é normal, né? Porque se você olhar, lembrar, né, os elementos desse conjunto, né, são todos da forma G-1 HG, com Hzinho variando em H. Hzinho variando em P. Então, o que a gente tem é o seguinte, que o invés de GHG pertence a P, né? Porque esse conjunto, dois conjuntos são iguais, tá? Isso para todo Gzinho em G, né? Que aqui o G pode variar à vontade no grupo G. E para todo elemento Hzinho em P. Assim, P é um subgrupo normal de G. Agora vamos ver o terceiro teorema de Silo. E ele vai ser útil para contar quantos P subgrupos de Silo um grupo G pode ter, tá? Vamos lá então. Suponha que P é um número primo e G é um grupo finito de ordem P elevado a M vezes Q, em que P não divide Q, né? Ou seja, a maior ordem, a maior potência prima que aparece aí na ordem, na fatoração da ordem de G, né? É P elevado a M. Então vamos denotar N índice P. É o número de P subgrupos de Silo de G. Então, é o número de P subgrupos de Silo de G. Então, esse número satisfaz duas propriedades. O NP divide o Q, tá? Onde Q é esse valor aqui que aparece na fatoração de G, né? Em potência de P. E, além disso, o NP ele é congruente a 1 módulo P. Tá? Então, essas duas propriedades, né, já nos dão, reduz ali bastante ó, o número de possibilidades para P subgrupos de Silo, né, de G, de um grupo G. Tá, vamos ver um exemplo. Então, ó, exemplo 12.
todo grupo de ordem 15, ele só vai ter 3 subgrupos de silo e um único 5 subgrupos de silo. Vamos ver isso aqui. Bom, podemos utilizar o terceiro teorema de Silo para mostrar que se G é um grupo de ordem 15, então G admite um único 3 subgrupos de Silo e um único 5 subgrupos de Silo. E a ideia é calcular o N3 e o N5, né? E utilizando as propriedades, tá? De fato, vamos lá. Nós temos que a ordem do grupo G aqui é 15, que se escreve como 3 vezes 5. Tá? Então, quando a gente olhando ali o N3, né, que é o número de 3 subgrupos de Silo, o 5 é o meu Q ali do terceiro teorema de Silo, tá? E, de maneira análoga, quando a gente estiver olhando os 5 subgrupos de Silo de G, 3 é o meu Q. Então, ó, temos, pelo item A, então, ó, temos que o N3, ele divide 5. Então, como 5 é um número primo, nós temos obrigatoriamente que o N3 ele é 1 ou 5. Aí, pelo item B, o N3 é congruente a 1 módulo 3. Também, o N3 ele é congruente a 1 módulo 3. Desse aqui segue que o N3 ele está nesse conjunto aqui. 1, 4, 7, 10 e assim por diante. Então, o único elemento aqui que aparece nos dois conjuntos é 1, né? Portanto, o N3 tem que ser igual a 1. Ou seja, esse grupo G de ordem 15 admite um único P subgrupo de Silo, tá? E esse único P subgrupo de Silo, ele vai ter ordem 3. Então G vai admitir um subgrupo normal de ordem 3, né? Por esse teorema corolário 10 aqui, ó. Porque se o grupo tem um único P subgrupo de Silo, esse P subgrupo de Silo é normal, tá? Para o N5 também. Vamos calcular. O N5, ele divide 3, né? Aqui, ó. G é 3 vezes 5, né? Então, esse aqui é a potência de 5 que a gente está olhando. Então, o resto do produto dos outros fatores é o nosso Q, né? Então, o N5 tem que dividir 3. 3 é um número primo, isso implica que o N5 é 1 ou 3. Só tem essas duas possibilidades. Só que o N5 ele é congruente a 1 módulo 5. Aí isso implica que o N5, né? Ou ele é 1, ou 6, ou 11, ou 16 e assim por diante. De novo, ó, o único elemento que está na interseção desses dois conjuntos é o 1. Desse modo, o N5 também é 1. E de novo, então, esse grupo G, todo grupo G de ordem 15, né, vai admitir um único 5 subgrupo de Silo, tá?
E esse grupo de Silo vai ter ordem 5 elevado à primeira potência, então vai ter 5 elementos. E que também pelo corolário 10, ele vai ser um subgrupo normal, né, do grupo G. Bom, pessoal, agora nós veremos algumas aplicações dos três teoremas de Silo, tá? Então, ó, voltando ali no exemplo 12, nós mostramos, por exemplo, que existe um único subgrupo de G, né? Que será um 3 subgrupos de Silo. Assim, a sua ordem vai ser 3. E como ele é único, 3 subgrupos de Silo, pelo corolário 10, ele vai ser um subgrupo normal de G. Então, aqui nesse caso, eu tenho um grupo G de ordem 15, ele vai admitir um subgrupo normal de ordem 3. Então, esse subgrupo, como ele tem 3 elementos, né, a ordem dele é 3, ele não é nenhum dos subgrupos triviais. Então, o que a gente provou aqui no exemplo 12 é que G não existe um grupo de ordem 15 simples. Tá? Vamos relembrar o que é um grupo simples. Então, vamos lá, definição 13. E é para isso que a gente vai usar os teoremas de Silo, tá, nessa aula. Mostrar que para algumas ordens fixas, né, algumas ordens bem específicas ali, não existe um grupo, não existe um grupo simples com essa ordem. Tá? Então, um grupo G é simples quando seus únicos subgrupos são os normais, são os triviais. Os únicos subgrupos normais são os triviais. Ou seja, o grupo que só contém um elemento neutro, né? E o próprio G. Então, basicamente, aqui no exemplo 12, provamos que não existem grupos simples de ordem 15. Tá? Então, vamos lá, mais um exemplo. Então, ó, exemplo 14. Não existem grupos simples de ordem 45. Vamos lá, com efeito. 45 é 3 vezes 15, né? 15 é 3 vezes 5, né? 3 vezes 3 vezes 5, ou seja, 3 ao quadrado vezes 5, né? Então, do terceiro teorema de Silo, olha só, o N3, ele divide o 5, desse modo o N3 ele é 1 ou 5, tá? E também o N3 é congruente a 1 módulo 3. Ou seja, o N3 ele é um elemento do conjunto 1, 4, 7, 10 e assim por diante. Logo, N3 é igual a 1. E assim, o se G é um grupo de ordem 45,
Então, G admite um único 3 subgrupo de silo, digamos P, e a ordem do P vai ser o quê? A maior potência de 3 que aparece ali na fatoração da ordem do G, né? 3 ao quadrado, que é igual a 9. Do corolário 10, como é um único 3 subgrupo de silo, P é um subgrupo normal de G. E assim, G não é simples. Por que não é simples? Porque tem lá um subgrupo normal de ordem 9. Tá? É, Vamos fazer mais um exemplo bem parecido agora. Exemplo 15, né? Então, vou mostrar que não existem grupos simples de ordem 63. Mesma estratégia. Primeira coisa, fatora o 63, né? Ó, 63 é 7 vezes 9, né? O 9 é 3 ao quadrado, então é 3 ao quadrado vezes 7. Tá? Então, do terceiro teorema de Silo, vamos olhar para o 7, né? Então, o número de 7 subgrupos de Silo divide 3 ao quadrado. Então, N7, né? Ele é 1, 3 ou 9. Né? São os possíveis divisores de 3 ao quadrado. Tá? Também, o N7 é congruente a 1 módulo 7. Então, o N7, né, é um elemento, que tá errado, né? 1, 8, 15, 22, assim por diante. Se você olhar então nesses dois conjuntos, né, só tem uma possibilidade para o N7 que é 1. Portanto, N7 igual a 1. E assim, se G é um grupo de ordem 63, né, ele admite um único set subgrupo de Silo digamos P, cuja ordem vai ser 7, tá? Que é a maior potência de 7 que divide a ordem do grupo, né? Cuja ordem é 7, né? O corolário 10, esse P é um subgrupo normal de G, e consequentemente
G não é simples, não é um grupo simples. Bom, gente, nossa aula hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana, então, a gente volta aí, continuando aí o estudo dos grupos, de grupos, né? Até lá, então.